Meu nome é missionária Maria Augusta, fui nascida em Minas Gerais, em Montes Claros. Minha residência agora é Anápolis, Goiás. Vou testificar das maravilhas que o Espírito Santo de Deus tem feito na minha vida. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu nasci deficiente. Eu não falava porque nasci com a língua de lado e fui de uma família muito rica. A minha família não quis me aceitar, me pegou, a minha mãe me jogou no lixo, me abandonou. E quando ela estava me abandonando, assim, ela me deu uma surra, machucou meu corpo. Ela me bateu tanto que sangue correu pelas minhas pernas. E eu ali comecei a chorar, porque eu não dava conta de falar. E ali comecei a sentir o desespero e a aflição da minha vida. Porque a minha mãe, ela me amaldiçoou antes de eu vir ao mundo. Ela disse que a parte que ela tinha em mim, que o diabo pudesse tomar conta. Mas eu, como uma criança, eu não tinha entendimento de uma pessoa adulta. Ali ela me pegou e me jogou pelas calçadas, e ali ela desapareceu e nunca mais eu pude ver a minha mãe. E ali eu saí chorando, gateando, porque não andava, não tinha rótula do joelho. E tanto eu ficar caída de um lado para o outro, eu peguei uma lepra, fiquei leprosa. As partes internas do meu corpo começou a cair pedaços. E ali eu comecei a chorar, olhava para cima, mas eu não entendia a voz de Deus e nem temente entendia a voz de Satanás. Porque eu era uma criança e não sabia entender as coisas de Deus e nem as coisas do diabo. Ali chorando, eu estava com aquela cicatriz horrível pelo meu corpo. Começou a sair bicho pelo meu corpo. Ali eu comecei a chorar. Gritava minha mãe. Dia e noite. Mas não conseguia ver. Porque a minha mãe, ela tinha me abandonado e tinha desaparecido. Ali fui raptada por uma mãe solteira. E aquela mãe solteira me levou para a casa dela. E chegou ali. Muitas pessoas foram ver a minha situação, como eu estava. Uma criança, eu estava completando quase 10 anos de idade. Eles começaram a se preocupar. Como que uma mãe poderia abandonar uma criança naquela situação? Mas eu não achei uma pessoa para poder chegar perto de mim e levantar uma oração para dizer que existia Jesus. Ali naquele momento, a minha vida era só chorar, derramar muitas lágrimas. Não tinha fome e nem temente tinha sede, porque eu era cega e minhas vistas não me ajudavam eu enxergar direito. Levei um tombo, quebrei o meu braço, fiquei 3 dias sentindo dor horrível, chorando, sem achar ajuda de ninguém. Aquela mãe solteira foi procurar para algumas pessoas o que achava, se ela ficava comigo, se ela cuidava de mim. Muitas pessoas aconselhou ela a não ficar comigo. Pela manhã, ela me pegou
e me colocou na porta de uma panificadora e falou para mim assim: me espera aqui, porque eu vou ali comprar balinha para você. E eu, como uma criança e adolescente, não tinha uma mente normal, porque tinha 3 tumores internos no meu cérebro. Ali eu comecei a chorar. E o dia anoiteceu, amanheceu, e aquela senhora não voltou. Comecei a desesperar, chorando, estendendo as mãos. Para um e para outro. Mas eu não conseguia. Quem poderia me ajudar? Levei uma facada no meu braço, que o sangue foi todo esgotado do meu corpo. Ali eu morri. Chegou uma moça, estava saindo de um serviço, ela estava até com cheiro de bebida, porque hoje eu posso entender que é bebida. E ela me abraçou. E eu já estava respirando somente a metade do fôlego. E ela me tocou e falou assim para mim: filha, o que você tem? Mas eu não dava mais conta de responder, porque do lado da perna não andava, porque não me ajudava. E o braço estava desfaqueado, eu tinha levado uma punhalada no braço. Eu estava respirando só metade do fôlego. Ela me pegou e me levou para um hospital, me internou com os documentos dela, com o nome dela. E ali ela disse assim: olha, o que eu pude fazer para você, eu fiz, eu não posso fazer mais nada. E eu comecei a chorar. Os médicos foi aonde eu estava, e ele não fez um exame, como muitos médicos têm que fazer, de um coração, de um sangue. Ele não fez nada. Ele me pegou igual um porco, me levou para uma sala de cirurgia e me aplicou a injeção e cortou a rótula do meu joelho, cortou o meu braço, deu aqueles pontos e mandou a enfermeira me levar para o quarto. Quando eu estava ali, eu levantei a minha cabeça anestesiada, não sabia. Senti aquela tontura horrível, ânsia de vômito, febre. Foi a maior tristeza da minha vida. Mas eu não tinha um parente, eu não tinha um pai e uma mãe como hoje eu não tenho. Às vezes eu me sinto muito triste quando eu olho e vejo um pai, até mesmo uma mãe, amaldiçoando o filho. Meu coração dói. Como no dia de hoje eu estou aqui dando esse testemunho, eu sei que muitas vidas posso ouvir, posso entender o que eu já passei na minha vida, porque eu amo Jesus hoje. E ali eu comecei a desesperar naquela sala de cirurgia. Os meus olhos não davam para olhar para o médico. Aquele médico me olhou e disse assim: você tem problema de cabeça? Eu não dava conta de responder, porque já tinha 3 dias que eu tinha sido desfaqueada, estava caída e não tinha força, não tinha bebido nem água. Ali eu comecei a chorar. Eles me colocaram, terminou de fazer a cirurgia do meu joelho, me colocaram para deitar. E quando eu estava ali, chegou uma enfermeira e olhou para mim e disse assim: você está fedendo, você não toma banho. Eu não dava mais conta de responder nada, porque a minha língua não ajudava a falar, as vistas não ajudavam a enxergar, não enxergava. Ninguém se aproximava de mim. E eu comecei a chorar. As pessoas chegavam trazendo comida para aqueles que estavam internados. Eu olhava,
lambria meus lábios, mas ninguém onde eu estava me oferecia um prato de comida. Chegava aquela enfermeira, trazia aquela sopa de hospital e colocava ali. Mas eu não dava conta de comer sozinha, porque o braço não me ajudava e não tinha tato na perna. E ali eu fui começando a sofrer. Quando foi no outro dia, aquela enfermeira chegou pela manhã e disse: você tem que tomar banho, você está fedendo. Eu olhei para o rosto dela, tremi os meus lábios e disse: eu não dou conta de ficar em pé. Estou sentindo muito fraqueza, estou tonta. E eu não dou conta de sustentar a perna e nem o braço. Ela falou: mas você tem que tomar seu banho. Quando eu fui levantando, que eu escorei o meu braço, é a mesma coisa de ter dado uma apunhalada. A minha perna estava doendo muito, por causa que eu estava engessada de cima e baixo. E quando eu entrei dentro do banheiro, eu vi 2 anjos quando me tocou. Um sustentou de um lado e outro sustentou de outro. E diz assim: filha, lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. Olhei por aquelas crianças, que eram aqueles 2 anjos, como hoje eu fui entender que era anjo. Mas eu não sabia que era o anjo de Deus. Voltei por cima da cama novamente. Quando eu estava ali deitada, eu vi um homem de branco, com manto branco, e me abençoou e disse: filha, quando teu pai e tua mãe te abandonar, eu te colherá. Ali olhei por aquele homem e ele disse: um dia tu vai entender e compreender e saber que esta voz que estava te falando contigo é Jesus. É o Deus aonde você vai passar e vai deixar os sinais para aqueles que creem. Ali eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e olhei para o céu, sem saber se existia Deus, porque ninguém tinha falado de Deus para mim. Eu nunca tinha ido numa escola. Evidentemente tinha ganhado um beijo de uma mãe e nem de um pai. E eu comecei a ver as pessoas beijando, aquelas pessoas doentes que estavam do meu lado. E eu comecei a olhar e pensei: por que minha mãe me abandonaste no mundo desta maneira? Comecei a chorar. Veio um anjo e disse assim: não chore. Você veio do ventre de uma mulher para poder fazer a obra do meu nome. Desesperadamente eu fiquei mais desesperada, porque eu não sabia entender aquela voz daquele anjo. Evidentemente eu podia falar com alguém, porque alguém não poderia entender. E também eu não dava conta de falar direito. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a firmar a perna no chão, porque não tinha tratamento. E o meu braço ficou todo enrolado por causa da faca, que o punhal que eu levei no braço cortou o nervo do meu braço. E quando eu firmei a perna, eu sentia aquelas facadas no meu coração. E ali eu andava o dia inteiro gateando, porque eu era aleijada. E além dessa aleijada, eu era leprosa. Ali eu chorava e as pessoas me olhavam e davam tapa no meu rosto. Não achava ninguém para ter amor, para dizer que Jesus curava e salvava, me libertava. Ali eu comecei a caçar lixo para me comer.
quando as pessoas jogavam saco de lixo fora, eu saía gateando, igual essas pessoas hoje saem aleijadas pela rua, chorando. Ali eu pegava aqueles lixos, aqueles ossos e começava a comer. Comecei a me sentir uma dor no estômago de tanto comer lixo. Saí gateando, batia pelas portas das pessoas. As pessoas tinham nojo de mim, porque aquela lepra começou a sair bicho pelo meu corpo. E aí eu comecei a pedir para as pessoas que tivessem dó de mim, me ajudasse, porque eu tinha sido abandonada de pai e mãe e eu não dava conta de trabalhar. Já estava cansado de tanto comer lixo, porque não é fácil. A gente foi criado sem pai e sem mãe, como eu fui, sem uma escola. E nasci com aleijada de um lado. Depois de tanto eu ficar caída pelas calçadas, saiu 3 tumores internos no meu cérebro. E eu caí, peguei um jeito na coluna. Ali foi o maior sofrimento da minha vida. Ali eu comecei a desesperar. Um dia, eu estava chorando, com a mão no ouvido, passando aquelas mãos naquelas lepras. Aí passou uma senhora católica, com chale na cabeça e um terço na mão. E ela olhou para mim e disse: Jesus te ama. Olhei para o rosto daquela senhora, minhas lágrimas começaram a derramar. Ela tornou a falar: filha, Jesus te ama. E quando aquela senhora saiu, eu comecei a pensar naquelas palavras que ela disse, que Jesus me ama. Eu estendi as minhas mãos para sentir se alguém tocasse, ou até mente trazesse um prato de comida para matar a minha fome. Só recebia tapa de um lado e de um outro. Quando foi um dia, eu ouvi falar de Jesus. As pessoas católicas falavam que ia confessar os seus pecados. E eu saí gateando, porque eu não andava. Do lado eu não andava, porque a perna não me ajudava. E de outro lado o braço também não movia, por causa da facada que eu levei, cortou o nervo do braço. E as vistas não me ajudavam, por causa que eu era cega. E ainda peguei 3 tumores no cérebro. Ali eu andava gateando igual uma criança recém-nascida. Cheguei na porta de uma igreja católica. Eu entrei pelas portas e ouvi falar de Deus, aquelas pessoas cantando. Voltei novamente para trás, sentei pelas calçadas e levantei os dedos das minhas mãos. Olhei para o céu, mas não consegui ver, porque também não sabia o que era céu. Eu vi uma nuvem escura quando passou na frente dos meus olhos. E eu continuei lembrando daquelas palavras daquela senhora, que Deus me amava. Veio no meu coração. Quando foi um dia eu comecei a chorar, eu olhei para o céu e disse, tremendo com meus lábios, porque eu não dava conta de falar, a língua não me ajudava. E comecei a pedir Deus, aquele Deus que aquela senhora falou que existia Deus. Eu comecei a olhar e disse, Deus, me ajuda, porque eu não aguento mais comer lixo, apanhar, sofrer. Ouvi uma voz que disse para mim, filha,
Quando teu pai e tua mãe te abandonar, eu te acolherá. Mas eu não entendi aquela voz. Quando chegou um dia, eu comecei a cair de vez pelas calçadas. Só estava respirando a metade do meu fôlego. Eu fiquei 4 dias caída, queimando no sol. Tudo que passava, as pessoas passavam perto de mim, cuspia. O outro virava o rosto de outro lado, porque eu pedia. Até hoje, todo lugar do meu corpo tem a cicatriz. Quando eu olho, eu me emociono, choro. Eu nem acredito que eu estou viva no mundo, porque eu já passei. Ali eu comecei a chorar, caída no chão. Passou um moço, um carroceiro, e diz assim: mas como existe mãe covarde? Olha a situação dessa menina. Eu estava toda queimada de sol. Quando foi à noite, me deu vontade de chupar balinha, porque nunca tinha chupado balinha. Passou uma moça morena, com 10 pedras de soda nas mãos. E ela olhou para mim e disse assim: você quer balinha? Eu balancei a cabeça que sim. Quando eu coloquei a bala na minha boca, era 3 pedras de soda. Aquela sogra roeu a minha língua, que já era toda... roeu a minha língua. E eu não sabia o que era balinha, nem o que era soda. Engoli aquela soda. Foi o dia mais triste da minha vida. Comecei a babar sangue. Comecei a vomitar bola de sangue. Ali eu morri no chão, caí de vez. Fazia ânsia, juntava aquelas bolas de sangue pelo chão. Mas ninguém foi onde eu estava para poder pregar o evangélico para mim. Quando foi o dia, eu estava chorando. Meu fôlego começou a respirar. E eu comecei a tremer os meus lábios. Veio um anjo e disse para mim: filha, hoje eu vou te levar numa casa aonde tu vai receber um alimento para a tua carne e um descanso para o teu espírito. Aquele anjo estendeu as mãos, deu aquele sorriso suave para mim. Os lábios dele brilhavam, a boca dele fustou, aquele ouro, aquela coisa mais linda. Embaixo brilhou como a prata. Ele olhou para mim e disse assim: eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou Deus que tem o poder de dar vida. Eu sou Deus que ressuscita os mortos. Levanta e anda, porque chegou a hora de tu ser limpa a tua lepra e ser curado essas dores horríveis do teu corpo. Chorando, eu acompanhei aquele anjo, e aquele anjo foi comigo na porta de um hospital. Deus fez eu passar por isso. Cheguei ali na porta daquele hospital, eu já não estava vendo mais nada. Eu levei 4 dias para chegar, porque eu fui gateando. Quando eu cheguei ali, aquele médico olhou no meu rosto, colocou um negócio na boca e falou para mim assim: traz esta louca para a enfermeira. Essa mendiga de calçada, fedida. Quando ele falou assim, eu já estava completando já 13 anos de idade. Me senti senti aquela dor de humilhação. Já pude entender aquela dor de humilhação dentro de mim. Mas eu olhava, eu vi um anjo me protegendo, que era aquele anjo que sorriu para mim.
Aquele médico me levou até a sala, segurou pela uma enfermeira, virou o rosto de lado e me aplicou uma injeção sossega-leão. Com 5 minutos que eu tinha tomado aquela injeção, o anjo me tocou e ele disse: levanta e anda. Quando eu levantei, só eu que poderia ver o anjo, ninguém viu o anjo. Aquele médico gritou: pega esta louca e leva ela para um sanatório. Nem a injeção sossega-leão pode fazer efeito. Me levaram para o sanatório. Quando eu cheguei lá, carregado por 2 homens e uma mulher, chegou a enfermeira e falou assim: o que vocês querem que a gente faz? Eu trouxe essa menina, peguei ela ali nas calçadas. Ela é uma mendiga de calçada, ninguém sabe de onde vem nem de onde vai. Nós trouxemos ela aqui para ser internada. Aquela enfermeira olhou em mim e falou assim: eu vou chamar o médico. Quando o médico veio, ele me olhou e disse assim: quem é o responsável por ela? Aquelas pessoas disseram: ninguém é responsável por ela, eu não sou. O médico disse: então eu não posso internar, porque se ela morrer, quem vai ser responsável? Queimar o corpo? Jogar fora? Não, nós não vamos ficar. Ele mesmo na porta, ele me abandonou, mas o anjo estava do meu lado. Aquele anjo olhou para mim e disse: filha, levante e ande. Eu vou te levar numa casa aonde faz muito barulho, aonde muitos gritam, choram e fala línguas estranhas que poucos podem entender. Tu vai se sentir uma pessoa abençoada, porque tu é uma vida escolhida. Um dia tu vai entender e levar o evangelho para muitos que eu sou Deus. Quando eu levantei, aquele anjo me olhou. Aquelas dores do meu corpo começou a melhorar. Eu senti aquele alívio no meu corpo, porque o anjo disse para mim: toque nas minhas vestiduras. São as vestiduras santas, onde muitos não têm o poder de tocar. Mas aqueles que tocar nessas vestiduras, entre o Espírito e a verdade, sereis curado. E você vai ser curada da lepra. Você vai ser curada dos tumores. Você vai ser alimentada 3 vezes pelo meu Espírito. E aqueles que te tocavam, que te batiam, que te cuspiam, vai ter nojo. Tinha nojo de ti, vai ter vergonha de te ver. Ou eu te abençoar. Quando aquele anjo que eu toquei naquelas vestiduras, aquele anjo, aquelas dores horríveis que tinha na minha cabeça, no meu cérebro, aquelas dores que estavam na minha lepra, não é um testemunho de emoção, mas é uma real. Eu tenho até a cicatriz em todos os lugares do meu corpo, porque o anjo me curou, mas deixou sinais para que muitos venham crer. Chegou ali, eu toquei naquelas vestes de Jesus e aquelas dores me aliviaram. O Senhor mandou que eu acompanhasse, eu acompanhei o anjo e ele me levou dentro da casa de Deus, Assembleia de Deus. Chegou ali, saiu uma senhora cantando. E o anjo disse para mim: filha, aqui eu estou. Neste lugar eu estou. Muitos me buscam com sinceridade. Muitos crê. E os que crê é salvos. E ali aquela senhora saiu chorando e me abraçou. E eu olhei para o rosto daquela senhora e disse: senhora, não me toca. A senhora não sabe que eu sou leprosa? Estou fedendo, somente os meus lábios que tremia, porque não falava, mas ela entendia. Olhei com as vistas repuxando para cima, porque não enxergava direito.
E eu estava com aquelas bolhas debaixo dos meus pés, porque não tinha sapato para calçar. Até hoje eu tenho o sinal dos calos dos pés. Aquela senhora me abraçou chorando e diz assim: filha, Jesus Cristo desceu para trazer remédio para os que estão doentes de espírito. E você é uma pessoa que está doente do espírito, da carne. Deus vai te abençoar. Cantando, aquela senhora cantou aquele hino até que disse: só o sangue de Jesus tem poder. Mas eu não entendi aquele hino. Ela não teve nojo de me abraçar com aquela lepra, de me levar e mandar que eu sentasse no sofá. A casa dela eu não sabia nem o que era sofá. E ela diz assim para mim: filha, Deus te ama. E eu senti medo quando ela falou que Deus me amava, porque eu nunca tinha visto falar em Deus daquela maneira. Não tinha educação de família, porque nunca tinha ido numa escola, nunca tinha ganhado um beijo. E eu sem tomar banho, porque nunca tinha tomado banho desde quando a minha mãe me jogou fora, me abandonou pelas calçadas. Aquela senhora me deu um abraço e um beijo no meu rosto. Ela não olhou que eu estava fedida, ela não olhou que eu estava cheia de bicho, mas ela diz assim: Jesus se te ama e você vai tomar um banho. Eu não sabia o que era banho. Ela abriu a porta do banheiro e mandou que eu entrasse. Quando eu entrei para tomar banho, ela falou: fecha a porta. Eu não tinha roupa para vestir. Eu andava nua, porque não tinha como vestir, não sabia. Eu andava como uma pessoa louca, andando com 2 dedos enfiados no ouvido, as vistas repuxando para cima. Quando eu cansava de andar, aonde eu caía eu ficava. E aquela senhora não teve nojo de me abraçar. Aí ela me colocou dentro do banheiro e falou assim: filha, toma banho, liga o chuveiro. Mas eu nunca tinha tomado banho, não sabia nem o que era chuveiro. Aquela senhora olhou para mim, estendeu as mãos e disse: Satanás, tu tocou na carne, mas na alma tu não tocou. Esta vida é de Jesus. E ela orando ali, cantando, ela chorava, ela falava línguas estranhas, e eu tinha medo das línguas estranhas, porque eu não sabia que ela estava orando, e eu comecei a ficar com medo dela, porque ela orava e chorava, e batia o pé e transbordava aquela língua mais linda dos anjos. Ali eu queria sair correndo daquele banheiro, e ela diz assim para mim: Satanás, tu está amarrado. Espírito da sujeira, ela começou a resplender, espírito da imundícia, demônio que levou essa menina para as calçadas, que amaldiçoaram a ela. Você vai sair deste corpo, porque este corpo pertence a Jesus Cristo. E ela foi orando na porta do banheiro e cantando. E ali ela abriu o chuveiro para mim. Quando ela abriu, que a água caiu, eu comecei a olhar para ela e chorar. E tremi os lábios, que eu estava com medo da água, porque eu nunca tinha tomado banho. Ela olhou para mim e disse: filha, esta água faz parte da limpeza. Eu vou te dar banho. Quando eu peguei naquele sabão que eu comecei a passar no meu corpo, eu fui sentindo aquele alívio daquele suor fedido. Eu fui sentindo alívio aquelas feridas. Tudo começou a aliviar no meu corpo. E ela correu, foi para a máquina, pegou uma saia e cortou, porque ela era gorda, e falou assim: olha, eu vou fazer uma roupa correndo aqui para você, mas Deus vai te dar veste, calçado. Mas eu não sabia nem o que era veste, nem o que era calçado. Quando eu comecei a tomar aquele banho, que eu vi aquela água suja correndo,
E ela, espírito de oração, depois ela foi e contou para mim. Ela, espírito de oração, ela estava, continuou, e eu comecei a esfregar o meu corpo. E foi caindo, tipo daquele cascão, aquela sujeira no chão. Quando eu terminei de banhar, porque eu não banhei direito, eu levei mais ou menos quase um mês para poder limpar aquela casca, aquela sujeira que estava no meu corpo, porque eu caía pelas calçadas, eu dormia pelo chão, eu não tinha cama para dormir. E ali aquela senhora cuidou de mim. Quando foi à noite, a igreja era encostada na casa dela. Ela me pegou e falou assim: olha, nós vamos para a igreja. Mas eu não sabia o que era a igreja. E ela foi e colocou a comida para mim comer. Quando eu vi aquela comida limpa, eu senti medo. E ela olhou para mim e disse: filha, come. Essa comida é a comida que já... a comida abençoada. Comida que Deus abençoou a mesa. E eu não consegui comer aquela comida, porque ela orou em cima daquela comida. E ela abriu a minha boca e colocou a comida. Quando eu engoli, comecei a mastigar a comida, começava a me dar choque dentro de mim. Eu ouvi uma voz que gritava suavemente no meu ouvido: saia deste lugar. Você está no lugar do engano. O que você teve de fazer nesse barulho, neste lugar? Aquela senhora tinha visão. Ela disse assim: Satanás, tu não pode mais com essa vida, porque ela é escolhida de Jesus. E ali, meus irmãos, vocês que estão me ouvindo, dando esse testemunho, eu fiquei 3 meses comendo aquela comida. Mas quando eu comia, Satanás fazia eu sentir choque no meu corpo. Eu colocava o dedo na minha garganta e vomitava aquela comida limpa. E quando era noite, eu ia comer aqueles restos de prato, porque eu sentia mal com aquela comida que era limpa. E quando foi um dia, eu acabei de comer, e eu coloquei o dedo na garganta imediatamente para vomitar. E ela disse: por que você está vomitando a comida? E ela colocou as mãos e orou e repreendeu. E disse: Satanás, tu quer matar essa vida de todas maneiras. Só que o sangue de Jesus já deu cobertura no corpo dela. E você sai desse corpo em nome de Jesus. Quando ela falava Jesus, eu sentia medo. Eu colocava os 2 dedos dentro do ouvido e me apertava para mim não sentir ela falar em Deus. E ela falou assim: hoje você vai para a igreja, você vai cantar, mesmo que você não sabe cantar, mas você vai ver Deus falar na sua mente. Você vai conhecer pessoas diferentes, que têm amor próximo, que não vai mais te bater, que não vai mais te machucar. Cheguei na igreja, aquela senhora entrou chorando e me sentou no banco. Quando eu sentei, aquelas pessoas que jejuavam e oravam, eu via fogo saindo dos olhos, da boca. E eu sentia medo daquelas pessoas. Eu tinha medo daquele fogo da boca, dos olhos. E aquelas pessoas que já era mais rebelde, que não fazia vontade de Deus, eu me sentia bem. Eu via algo diferente naquelas pessoas. Eu não via o que eu via naquelas pessoas que era fiel. Eu já via algo diferente. E ali eu ouvi umas vozes que gritavam para mim: sai deste lugar. O que você veio fazer neste lugar? Você não sabe que você não pode ficar neste lugar? Aquele homem que estava levando a palavra de Deus, ele olhou para o meu rosto e disse assim: Satanás, você não tem mais poder com essa vida.
Ali aquele pastor olhou em mim e disse assim: olha, hoje o espírito de pombagira vai ser queimado, o espírito da sujeira vai ser queimado, o espírito do alijume nos corpos vai sair. Satanás me pegou, me enrolou no chão como um porco. Eu transfigurei o meu corpo em figura de um porco. Eu transfigurava em figura de uma serpente, hoje eu sei entender que é o diabo. E ali Satanás disse na minha boca: eu tenho que matar ela. Lutamos para matar, tocamos na carne, ferimos ela para todos os lugares, mas só teve um lugar onde nós não teve autoridade de tocar, na alma. Ali naquele instante aquela igreja começou a gritar e chorar, e eu não vi nada. Quando aquele pastor colocou as mãos e disse: Satanás, hoje você foi lá derrotado, em nome de Jesus. E naquela hora eu levantei tão emocionada, e aquele pastor disse: filha, aceita Jesus. Quando eu levantei minhas mãos para aceitar Jesus, veio uma colheira e amarrou os meus braços. E ele diz: aceita Jesus, filha. Só Ele que pode te dar salvação, te dar vida, te curar, te fazer enxergar, andar. Eu não dava conta de responder nada, porque Satanás tinha amarrado as minhas mãos. Quando ele fez uma oração, eu vi quando aquela colher estourou dos meus braços, e eu levantei as minhas mãos e aceitei Jesus. E ali naquela hora, quando eu aceitei Jesus, todo mundo me abraçou. Ninguém já olhou por aquelas feridas que tinha no meu corpo, e nem olhou porque eu estava cega. Os que eram ungidos de Deus, agora os que não eram ungidos de Deus, não tocou em mim. Aquela senhora cuidou de mim. Quando foi um dia, eu estava chorando. Voltei para as calçadas, mas já não comi mais lixo. Ali eu ficava de noite olhando pelas estrelas e chamando Jesus. Levantava as minhas mãos e disse: Deus, eu preciso te tocar. Eu te amo, Jesus. Me ajuda. Não me deixa mais eu comer lixo. Não me deixa eu ser mais escrava do diabo, pois eu te aceitei como meu Salvador. À noite, eu fui arrebatada. O anjo tocou sobre mim e me levou ao céu e ao inferno. Chegou ali o Senhor, me colocou no trono continental e me abraçou e disse para minha amada: eu te chamo de amada porque tu vais ser uma amada minha. A terra, tu vai descer, não é tempo de tu ficar na terra. Não é tempo de tu subir ao céu, tu vai descer para a terra. Chegando ali, tu vai ter muitas aflições, muitas angústias. Terei muitos alevantes. Mas tu não vai olhar nem para o lado e nem para o outro. E tu vai marchar pela minha casa e vai ser fiel. E eu fui para a igreja. Eu saía chorando, sem dar conta de andar. E o anjo me abraçou e me cumprimentou. Me levou ao inferno. Lá eu vi os capeta. Eu vi tranca-rua que destrói os lares. Pombagira separa casais. E chucaveira mata as pessoas. E ali eu vi coisas horríveis. As coisas de Deus. Eu só vi maravilha do céu. E ali o Senhor mostrou o que Ele tinha comigo na terra. O rebanho, a obra. E começou a me mostrar as maravilhas do céu. E ali, quando Deus começou a me mostrar as maravilhas do céu, Ele me mostrou as ruas cheias de ouro e prata. Ele me mostrou as pessoas quando aceitam Jesus e aqueles que oram com fé. Eu vi assim os nomes acesos, aqueles que não oram, eu vi os nomes apagados. As rosas dançam louvando ao Senhor. Aquelas pessoas que são fiéis, que faz caridade na terra, Deus abençoa.
E o Senhor diz assim: olha, grande é a obra que eu tenho na tua vida. E ali o Senhor começou a me mostrar muitas maravilhas. E Ele disse: olha, você vai descer para a terra, mas numa piscada e fechar de olhos, eu vou te curar. Ali eu desci, fiquei desacordada às 2 horas, porque eu não sabia o que era arrebatamento. Mas eu já pude contemplar que eu já tinha visto Deus me abençoando, conversando comigo. Desci com o meu coração mais fortalecido. E ali o anjo tornou me levar na porta da igreja. Cheguei ali na igreja, eu fui assim, eu não enxergava ainda e não falava nada. Com a perna dura eu estava, eu não aguentava ajoelhar. E eu já não comia mais lixo. E ali, quando me dava aquela fome, dentro da igreja, me dava aquele sono suave. E quando eu acordava, eu estava cheia, porque Deus viu que eu orei para me não voltar mais para as calçadas e nem comer lixo. E ali eu fui alimentada 3 meses pelo Espírito Santo. Comecei a ver os testemunhos que Jesus curava, a libertava. E eu comecei todo dia à tarde da benção. Eu ia à tarde, eu ia à noite. Eu gritava às pessoas quando estava chegando próximo à igreja. Eu abraçava com posto de luz e gritava. E eles já entendiam, o pessoal da igreja: já vem aquela irmãzinha, vamos buscar. Eles iam, me pegavam e me colocavam dentro da igreja. E ali eu já pude contemplar, vendo as mãos de Deus já operando maravilhas sobre a minha vida. E quando comecei a ouvir aqueles testemunhos, eu comecei a levantar com a perna dura, 2 dedos, o dedo colocado no ouvido. O braço não ajudava e nem a perna ajudava. Comecei a pegar o microfone e começava a falar lá sem saber o que eu estava falando, porque ainda não dava conta de falar, mas eu tremia com os lábios e derramava lágrimas pelos meus olhos e dizia que Deus ia me curar. Eu tinha certeza que eu ia receber a cura e o milagre de Deus. Quando foi que eu ia cedo, eu ia de tarde, eu falava que eu enxergava, que eu andava, que eu não estava mais cega, que eu estava curada, mas eu continuava sendo a mesma. E quando foi um dia, na tarde da benção, eu estava ali chorando. E eu carregava um copo de água de abacate na mão para beber, porque de tanto eu apanhar, pegar friagem, o meu xixi caía pelas pernas, sem mais e sem menos, meu xixi derramava pelas pernas. E eu comecei a vomitar bicho, daqueles lixos que eu comia. E aí eu fui para frente da igreja, e as pessoas começaram, que não tinha Deus de verdade do coração. Quando eu começava a levantar, eles falavam assim: todo dia aquela menina vai para frente, cega, tá aleijada, pega no microfone, fala que está curada, e tá do mesmo jeito. E eu comecei a insistir com Deus. Eu ia cedo, eu ia de tarde, dava testemunho que estava curada e liberta. Quando foi um dia, o pastor começou a pregar. Eu olhei pelos olhos do pastor, tremi os meus lábios e diz: hoje eu vou andar nessa igreja, hoje eu vou enxergar, porque esse Deus que está aqui dentro dessa igreja, Ele está sabendo que eu não quero a bênção só, também quero aceitar o dono da bênção. Eu quero levar o evangélico, eu quero orar pelos enfermos, eu quero curar muitas pessoas no nome de Jesus, assim como eu vou ser curada. Saí chorando, eu peguei aquele microfone, a igreja estava cheia, e as pessoas começaram a sorrir de mim, falou: quer ver? Vai dar o mesmo testemunho dela, todo dia uma coisa só, e tá dos mesmos jeitos. Quando eu toquei naquele microfone, o anjo de Deus veio na minha frente como uma enfermeira e diz: filha, hoje eu vou limpar aquele casco da tua perna, eu vou te dar as tuas vistas. Quando eu olhei para a igreja, que eu vi o claridão do tempo, eu gritava Jesus dentro da igreja. Eu olhava para o pastor e dizia: pastor, eu estou enxergando, a minha língua
Senhor já está dentro da minha boca. Eu já estou falando, pastor. E aquele pastor gritava: isso é o Senhor Jesus. E eu falei: eu vou ajoelhar com aquela fé viva, porque eu já tinha enxergado. E eu balancei a minha cabeça, já não senti mais aqueles tumores que estavam doendo. E eu comecei a gritar Jesus dentro da igreja. E a igreja começou a chorar. Aquela perna que estava dura, que não se movimentava. Eu me ajoelhei e gritei: Jesus, toca somente nas minhas pernas para que eu possa andar e também te levar o evangélico para aqueles que creem e confiar. E muitos podem me ver curada. Eu vi quando aquele anjo desceu com a faquinha branca de mesa e rapou aquele casco da minha perna. Eu vi aquele casco caiu como se fosse um casco de cavalo. E eu me ajoelhei, aquelas dores daquelas lepras não doeu. E eu saí de dentro daquela igreja gritando pelo meio da rua. E eu gritava Jesus Cristo, e eu não batia pelas portas dos incrédulos. Eu batia na porta das pessoas e dizia: gente, lembra de mim. Eu fui leprosa, eu fui cega, eu fui mendiga de cansada. Jesus se me curou e Ele quer curar você também. Aceita Jesus. Ali eu gritava Jesus pelo meio da rua. E eu colocava as minhas mãos. E aonde eu colocava, o Espírito de Deus curava. Ali eu recebi o batismo do Espírito Santo. Falei línguas estranhas. Mas eu não olhava pelo céu. As estrelas brilhavam. O sol clareava. Tinha a minha perna no chão, não tinha mais aquelas dores. Aí o anjo veio e disse: filha, eu te curei, mas nunca tampa a cicatriz que eu deixei. Ali eu fui por debaixo de um pé de uma árvore. E ali eu arrumei uma caixa de papelão. E aquela dona daquela casa não tinha também comida, porque era muito pobre. E ela levantou as mãos pelo meio da rua e gritava: gente, traz comida pela uma serva de Deus. Vamos ajudar essa menina. Traz roupa, comida. As portas se abriu. E ela disse: olha, minha filha, você pode ficar aqui no quintal. Você pode ficar. Só cama que eu não posso te dar, porque ela tinha um filho que estava no sanatório e ela também não podia deixar eu dormir lá dentro, porque só tinha rapaz, não tinha moça. E eu arrumei uma caixa de papelão, coloquei por fora e eu deitava. No outro dia eu levantava e começava a cantar aqueles hinos tão lindos, suave. E eu ouvia Jesus dizendo comigo: filha, aonde eu estou debaixo de um telhado, eu também estou debaixo de uma árvore, estou debaixo de qualquer lugar daqueles que me clamam. E ali, quanto mais eu orava e cantava, quanto mais eu olhava por aquela cicatriz, por aquelas lepras. Até hoje eu tenho os sinais do meu corpo para qualquer pessoa que pode ver. Quanto mais eu orava, quanto mais eu tinha fé, mais a minha fé aumentava. Eu puxava a minha língua, eu mordia, eu beliscava meus olhos, eu olhava pelos espelhos. Parece que não era eu que estava me vendo, porque eu não sabia como uma pessoa podia ver um pelo espelho. Eu dizia: será que é eu, Jesus? Ele falou: é você, você é a minha serva, você vai chamar a minha amada pela terra, tu é a menina dos meus olhos. Ali começou a chegar aqueles multidão de gente. Eu levava a palavra de Deus. Ele dizia: mas você está andando. Eu bati o pé no chão: estou andando. Suas vistas, você está enxergando. Eu falei: estou enxergando. E comecei a levar a palavra de Deus. Orava pelos enfermos, dava meu testemunho. Pessoas aceitavam Jesus e foi aquelas maravilhas do céu. Então, meus irmãos, você que está acabando de ouvir esse testemunho, você que está enfermo, você que está desenganado da medicina, você que está uma pessoa que acha que não tem mais solução na tua vida, você que está em cima de uma cadeira de roda, paralisado, ouve esse testemunho da missionária Maria Augusta, que vai se alegrar muito o seu coração, porque hoje eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus. Eu sou uma pessoa hoje que eu tenho famílias, casei,
uma pessoa muito abençoada. Tem 2 filhas lindas e maravilhosas, uma chama Thaís, outra chama Larissa, né? Essas filhas minhas me acompanham na obra de Deus. O meu esposo também me acompanha na obra de Deus, né? E ele é uma benção. Eu não posso, de um lado eu chorei muito, porque sofri muito, mas hoje eu posso entender, né, que aquele sofrimento fez eu conhecer a parte maravilhosa de Jesus Cristo, ter um lar abençoado, a minha família, né? E o meu esposo também é um homem que é evangélico, ele crê, ele confia nas palavras de Deus, né? E nós saímos levando a palavra de Deus, orando pelos enfermos, né? Dizendo aquelas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Às vezes eu estou andando assim, as pessoas até duvidam, falam: ai, irmã, mas como que você é tão perfeita? Aí eu tiro a meia, mostro a cicatriz do meu corpo, eles olham e falam: ah, mas é verdade mesmo, aqui está o sinal, né, da faca, está o sinal, né, da cicatriz onde você foi operada, está o sinal das lepras. Eu falei: é para vocês verem que Jesus é bom. Aí eu respondo para eles, né, os médicos mesmo olham para mim e falam: quem não tem a rótula do joelho não anda. E você foi uma pessoa você é uma pessoa muito abençoada por Deus. E eu respondo para eles que é os milagres que Jesus fez na minha vida e que só os médicos dos médicos, que é Jesus Cristo, que cura e liberta. Por isso que eu estou aqui testificando esse testemunho, para que muitos que não crêem possam crer e confiar que Jesus Cristo cura e liberta e salva, porque Ele me curou, Ele me libertou e Ele quer te libertar também. E que Deus abençoe aqueles que vamos ouvir o meu testemunho. E deixo uma oração de agradecimento ao meu Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, neste momento, Deus, querido Pai de misericórdia, Papai da glória, nesta hora, acabei de testificar essas maravilhas do céu que o Senhor fez na minha vida. Aqueles também, ó Deus, que tiver desenganado dos médicos, que tivesse o leproso, canceroso, caído pelas calçadas, que não tiver esperança de vida, quando ouvir esta oração, esse testemunho, passa a crer e confiar que o Senhor é Deus. Por isso, Jesus, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Deus nos abençoe, em nome.